Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós, que os amigos espirituais, que o protetor dessa casa, Ismael, esteja conosco, esteja comigo, para que eu possa passar para vocês esses ensinamentos que, como a página diz, né, que coragem teve Jesus. Então, se a gente tiver ele como modelo e guia, a gente também precisa de muita coragem, né, para essa luta que a gente tem que enfrentar diariamente. E espelhando nele, pedindo a ele forças, nós com certeza teremos a coragem necessária, né? Então, o tema de hoje é coragem da luta, a força moral para vencer a si mesmo, persistir no bem e avançar na jornada. Então, a força que a gente tem, a coragem que a gente precisa é o quê? Para vencer a nós mesmos. Não é para vencer o mundo, nem para vencer o outro. É para vencer a nós mesmos, para podermos prosseguir. Pode passar. Como é que vai passar ali? Não, o slide. É porque o controlezinho desapareceu, a gente não encontrou. Aí agora ele vai ter que passar ali na mão, tá? Então, o sentido da coragem. A coragem é força moral e vigor do espírito para enfrentar os desafios. Então, a coragem é a força moral que nós temos que ter para enfrentar os desafios que nós temos diariamente. Porque os desafios, eles não são aqueles desafios grandes que a gente tem que fazer mirabolantes, coisas para vencer, não. São os desafios diários que a gente tem, as coisas pequenas que às vezes a gente não dá importância, mas aquilo que faz a gente crescer, né? Não é força física, é capacidade de vencer a si mesmo, perdoar, assumir os erros, persistir no bem. Então, a nossa força não é física. Nós não, aí você, eu não tenho força porque eu sou fraquinho. Não precisa ir para a academia para ganhar essa força aqui. Essa força é força moral, é força espiritual que nós temos que exercitar para que a gente possa cada dia mais crescer um pouquinho, né? Essa força, essa coragem é sustentada pela fé racional, pela reforma íntima, pela confiança na justiça divina e pelo trabalho nobre. Então, onde a gente vai buscar essa força? A nossa sustentação é na fé raciocinada, que o Espiritismo sempre ensina, que nós temos que ter uma fé raciocinada, pela nossa reforma íntima, pela confiança que nós temos que ter na justiça divina, a confiança que nós temos que ter em Jesus e em Deus, e pelo trabalho. A gente precisa do trabalho, que o trabalho nos fortalece todos os dias, né? O campo de ação da coragem aparece nas pequenas batalhas diárias, como eu já disse, né? A coragem da luta contra seus próprios vícios é que tem valor, porque daí surgirá a vitória final. E aí ainda diz assim, a coragem é a força para agir apesar do medo. Então a gente pensa assim, quem tem coragem não tem medo, né? Mas não, a coragem é a força para agir apesar do medo. Ela não é ausência de temor, mas decisão de que algo é mais importante do que o temor. Então nós temos que ter essa decisão de que o nosso medo nós temos que vencer. Sentir medo é normal e é humano. Coragem é seguir em frente mesmo com medo. É uma decisão tomada pela mente e pelo coração, e não um sentimento passageiro. Surge quando defendemos aquilo em que acreditamos. Então a coragem vem quando a gente defende uma coisa que a gente acredita, como a verdade, a justiça ou a família. Então essas são as coisas que a gente precisa ter em mente para a gente vencer
a nós mesmos, né? Ter essa coragem e essa força. Pode passar. Coragem para o bem. Coragem de palavras. Falar é fácil, a proposta é ir além da declaração, transformar coragem em atitude. Porque às vezes a gente fala, a retórica é muito bonita, mas na hora da ação a gente deixa de fazer. Então a gente precisa ter coragem em atitude, não em palavras. Constância, caminho reto para frente e para o alto, mantendo firme a ação diária. A gente sempre fala, às vezes, nas preces, né? Para frente, para o alto. Mas será que a gente pensa o que é para frente e para o alto que a gente tem que ter? Coragem para subir até Deus, coragem para ir acima, né? Então, para frente e para o alto, nunca para baixo, nunca cair. Então, essa é a nossa meta, é a constância de estar sempre querendo ir para o alto. Ideal, persistir na busca do ideal, mesmo diante das dificuldades e dos obstáculos. Porque as dificuldades e os obstáculos vão aparecer a toda hora. Mas a gente precisa ter um ideal. Eu vou buscar esse ideal, mesmo diante dessas dificuldades. Não é a dificuldade que vai me abater, porque a dificuldade também passa. Mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Gente, isso aí eu tirei do Minuto de Sabedoria de Carlos Pastorino, tá? Então, manter sempre no mesmo nível sua coragem para o bem. Não deixar que a coragem diminua. Nós temos que estar sempre com essa coragem no mesmo nível para que a gente possa avançar. Vamos avançar. Força e coragem são duas virtudes, né? A força é necessária para permanecermos firmes. Coragem é necessária para ser gentil. Porque você pode ser firme, ter firmeza no que você fala, mas você pode ser gentil. Não precisa falar com ódio, falar com raiva. Falar firme. Firmeza a gente tem que ter naquilo que a gente acredita. Mas temos que ser gentil na hora de falar. Força para se defender, coragem para não revidar. Nós temos que nos defender dos ataques que a gente tem todo dia, mas nós não podemos revidar o ataque, porque a gente precisa, né? Claro que nós vamos nos defender, para mostrar que nós não estamos errados, mostrar a nossa verdade, mas nós não podemos revidar a ofensa. Porque aí nós estamos nos igualando. Força para ganhar uma guerra. Coragem para se render quando necessário. Então, força para a gente lutar. Mas tem hora que a gente tem que se render. Eu errei, eu vou recomeçar. Eu não devia ter feito dessa forma. Então, essa é uma forma da gente se render e recomeçar. Força para estar certo. Coragem para admitir a dúvida ou o erro. Força para falar. Coragem para se calar. Isso aí nós temos que ter. Que às vezes a gente... eu sou muito impulsivo, né? Mandou para cá e eu devolvo. É isso aí, a gente tem que ter o quê? Coragem para não devolver, né? Coragem para se calar na hora que a gente recebe uma ofensa. Como diz Chico, enche a boca d'água, né, para não revidar. Isso é ter coragem. Força para sobreviver. Coragem para aprender a viver. Sobreviver, né? Todo mundo sobrevive. Agora, coragem para viver, porque viver é que é difícil. É preciso ter muita força para enfrentar as batalhas do dia a dia, mas é preciso muita coragem moral para vencer a si mesmo, né? As batalhas do dia a dia é preciso ter muita força, mas coragem para vencer a si mesmo é que a gente tem que estar sempre buscando. Pode passar. A batalha interior.
A verdadeira coragem consiste em superar as próprias imperfeições. Como que a gente supera as próprias imperfeições? Quando eu admito que eu sou imperfeito. Então, olha lá, o orgulho, a preguiça e o egoísmo são apresentados como campos para a luta interior. Então, quando eu acredito, quando eu vejo que eu sou orgulhoso, preguiçoso, sou egoísta, quando eu admitir, quando eu tiver coragem de admitir, aí sim eu vou poder prosseguir. Então é isso, é superar as nossas imperfeições. A vitória mais importante não é sobre o próximo, mas sobre aquilo que precisa ser transformado em nós. Nós não precisamos vencer a ninguém. Nós precisamos vencer a nós mesmos. E como que a gente vencendo a nós mesmos, nós passamos para o nosso próximo alguma coisa? Mostrando que nós estamos melhorando, nós estamos no caminho certo. É a melhor forma de você responder ao próximo, porque ele vai ver em você uma pessoa que está tentando se melhorar a cada dia e buscando se melhorar. Esse é o melhor exemplo que a gente dá. Não precisa falar, nem responder ninguém, nem agredir. Agir pelo coração e com paciência faz parte dessa conquista. Nós temos que agir, então, pelo coração e com paciência. Aí a gente vai conquistar, né, essa batalha interior. A maior dessas batalhas é a vitória sobre as próprias imperfeições. Pode ir. Enfrentando provas. Provas da vida devem ser recebidas com resignação ativa. Compreender, aprender e agir. Às vezes a gente pergunta assim, fulano tem que ter resignado, ou fulano é resignado. Mas resignado é aceitar tudo? Ficar de braço cruzado? É ser resignado? Não. Resignado é você... A resignação tem que ser ativa, porque você tem que compreender, aprender e depois agir. A resignação é você aceitar, mas você tem que agir, colocar em ação aquilo que você pretende melhorar. As dificuldades são apresentadas como oportunidade de aprendizado e progresso. A gente às vezes fica reclamando das dificuldades que a gente passa na vida, mas a gente tem que fazer o quê? Essa dificuldade é para mim aprender, é para mim, tenho que tirar aprendizado dessa dificuldade e fazer o meu progresso. Não é ficar parado, é muito difícil isso, eu não vou conseguir. Esse não vou conseguir, a gente tem que tirar da nossa linguagem. Isso eu não posso mais ter no meu vocabulário. Eu não consigo, porque nós conseguimos tudo aquilo que queremos. Basta ter propósito de melhoria e nós vamos conseguir. Não é conseguir coisa material, porque coisa material a gente pode conseguir também, é só trabalhar. Né? Mas a reforma íntima, o aprendizado, nós podemos conseguir porque nós estamos aqui para progredir, nós estamos aqui para aprender e colocar isso em prática. Não é para aprender, eu vou lá, leio, sei toda a obra de Kardec e o que eu levei disso? Se eu não coloquei nada daquilo que eu li em ação. Eu tenho que aprender e colocar em ação. É a resignação ativa. Além da força para enfrentar o que não pode ser evitado, é necessária sabedoria para não se deixar abater. É tudo isso que eu estou falando, né? Tem coisas que a gente não pode evitar. Mas a gente tem que ter sabedoria para passar por aquilo. E a sabedoria vem de quê? Do aprendizado, dos ensinamentos que a gente recebe de Jesus, dos ensinamentos que a gente recebe na doutrina espírita. Persistência significa continuar no bem, mesmo quando o caminho exige esforço. Então, persistência significa continuar no bem,
mesmo quando esse caminho exige esforço. Esforço é o quê? A dificuldade, é aquilo que a gente tem que superar, né? Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Mesmo os caminhos que não são difíceis, nós temos que vencer. Porque se você vencer os caminhos fáceis que aparecem todo dia na sua vida, você vai se preparando para quando chegar a dificuldade, você tem bagagem para poder superar. Então a gente vai percorrendo esses caminhos e superando, mesmo que eles não sejam tão difíceis. Vamos continuar superando, que aí quando vier, a gente sabe que nós estamos num planeta de prova e expiação, então a prova vem. E a gente precisa estar abastecido para poder ter essa coragem de continuar e vencer todas essas dificuldades. Pode passar. Coitado do Charles, vai ficar aí em pé. Mais um pedestal. Puxa a cadeirinha. Aí vou levantar essa hora pior. Então, perdão, amor e não retaliação. Coragem é perdoar ofensas, renunciar ao revide, que eu falei até agora que a gente não deve revidar, né? Mas além disso a gente tem que fazer outra coisa. Coragem é perdoar as ofensas, renunciar ao revide e amar. Então, quando nos ofendem, o que a gente tem que fazer? Não revidar, mas amar aquela pessoa, porque talvez ela esteja com uma dificuldade, por isso ela está tão agressiva, né? Está passando por momentos difíceis, a gente não sabe. Será que você não agiria daquela forma se você estivesse passando pela mesma dificuldade? Então a gente precisa ter esse olhar amoroso para as pessoas que estão em dificuldade, para as pessoas que estão agressivas, porque ninguém é agressivo porque quer. É agressivo por quê? Porque está passando por dificuldade, porque às vezes não sabe lidar com as dificuldades, não sabe lidar com o que está passando, com as provas da sua vida. Então a gente precisa ter um olhar de amor, de caridade para essas pessoas que estão tão amargas, né? Tem gente que tá tão amarga que a gente pensa assim, será possível que não tem uma coisinha que alegra a vida dessa pessoa? Quer dizer, a pessoa não encontrou o caminho ainda, não teve a coragem de passar por aquela dificuldade e buscar uma vida mais feliz. Fica agarrado ali naquela dificuldade e só traz amargura. A força moral é apresentada como superior à força bruta. Acho que já li toda, né? Eu estou meio perdida, eu olho lá e ela aqui eu fico meio perdido. A coragem de vencer-se antes de pretender vencer o próximo. Então, a coragem que a gente tem que primeiro nos vencer para depois vencer o próximo, né? Pode passar outra. Trabalho no bem. Enfrentar a apatia e os pensamentos sombrios por meio do trabalho útil ao próximo. Nós temos que enfrentar a apatia. Muitas vezes a gente está tão desanimado, né? Apático, não quer fazer nada. Isso aí não é bom, você ficar parado nessa apatia. Você tem que tirar de você esses pensamentos sombrios por meio de quê? Do trabalho útil ao próximo. Quantas vezes a gente está para baixo, está meio triste, você sai, conversa com alguém, ou vê uma pessoa, ou faz uma visita a uma pessoa, vê que ela está passando por um problema tão pior do que o seu, aí você ganha ânimo. Porque não é a nossa dificuldade não é maior do que a dos outros, não. Ou é igual ou é menor. É só a gente fazer uma visita. Visita um asilo, visita uma creche pública, né? Visita a pai, para vocês verem o que é dificuldade. Como aqueles pais, né? Quanto amor tem que ter um pai com uma criança com dificuldade. Então, essas coisas só dá ânimo para a gente. O que eu sinto não é nada.
Por que que eu estou aqui parado, deitado, sem força para agir? Então a gente tem 1000 motivos para não ficar triste, 1000 motivos para ter coragem para agir. Então é só a gente buscar, não ficar parado. Prece e estudo aparece como combustível para a perseverança. O estudo é muito bom, serve de combustível, né, para nós nos perseverarmos. E a prece não é você ficar rezando o dia inteiro e falando as mesmas palavras, não. Prece é atitude. Você faz prece quando você ajuda alguém. Você está fazendo uma prece, por quê? Porque você está agradando a Deus. Então você faz prece quando você conversa com uma pessoa que está em dificuldade e você dá ânimo para aquela pessoa. Isso também é uma prece. Prece não é só você ficar recolhida e repetindo palavras que você decorou desde pequeno. Prece é você estar fazendo o bem sempre. Então isso é estar sempre em prece. Porque às vezes a pessoa fala assim, nós temos que estar sempre em prece. Aí pensa que você vai lá pela rua rezando. Não é isso. Prece é fazer o bem. Prece é ajudar o próximo. Prece também é falar com Deus. Também é se recolher e se dirigir a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais. Também é prece. Então fazer o bem também é prece. O homem de bem se coloca à disposição de Deus e procura ser útil na extinção do mal. O combate ao mal não é feito com ódio, mas com a prática do bem. Então você, quando combate o ódio, você não pode fazer a mesma coisa. Você combate o ódio, a raiva, com o bem. Você fazendo o bem, é igual assim, quando uma pessoa vem gritando com você e você fala baixinho, ele também não abaixa. Então é a mesma coisa. Você vê a pessoa com ódio falar com você, aí você está calmo, tranquila, passando bons pensamentos, passando boas palavras, você automaticamente vai diminuir o ódio dessa pessoa. Então é isso, gente. Eu estou falando, mas isso é muito difícil. Isso tem que praticar todo dia, é muito difícil. Mas é o que a gente busca aqui na doutrina espírita, é o quê? Nos melhorarmos, nos vencermos. Então, como é que a gente se vence? É todo dia fazendo esse exercício de coragem para lutar, coragem para não reagir, coragem para não reagir com a mesma forma do que o outro vem para você. Então é isso que a gente vem buscar na casa espírita, é força, coragem para poder lutar contra as nossas imperfeições e passar para o próximo aquilo que a gente já conseguiu aprender um pouquinho. A única arma possível ao cristão para combater o mal é logicamente o bem. Eu pulei uma frase lá no outro slide. Volta aí para mim, por favor, porque Aqui, ó. Responder às ofensas pelo bem magnânimo é colocado como expressão da coragem cristã. Aí, por que eu voltei? Porque vocês sabem o que é bem magnânimo? Eu não sabia o que era bem magnânimo. Aí eu fui procurar. Então é só para a gente ver o que é isso, que às vezes a gente encontra muito nas obras espíritas, né? Então, bem magnânimo é o gesto ou ato nobre que revela a grandeza da alma, generosidade extrema e desinteresse pessoal. É a capacidade de perdoar as ofensas. Então, quando vocês veem lá, responder às ofensas pelo bem magnânimo, é isso, é a capacidade de perdoar as ofensas, porque é uma grandeza da alma. Será que a gente vai chegar a ter essa grandeza de alma? Isso que a gente também busca, né? Aqui na Casa Espírita. Acho que as outras frases eu
Eu falei, né? Falei, eu só pulei essa aí. Pode. Essa aí já foi, né? Agora, fé e confiança. Fé e confiança ajudam a enfrentar o medo e agir com convicção. Quando você tem fé, você tem que ter a confiança naquilo que você fala, né? Naquilo que você faz. Então, a fé e a confiança ajudam a enfrentar o medo e agir com convicção. A coragem é associada à certeza de que Deus não abandona os seus filhos. Quando a gente tem a certeza que nós não estamos sozinhos, então nós vamos ter coragem. Porque confiança e fé é a certeza de que não estamos sozinhos nas dificuldades. E essa certeza nos traz paz para agir. Quando você tem certeza que você não está sozinho, qualquer trabalho que você vai fazer, qualquer dificuldade que você tem que passar, e você vê que você não está sozinho, isso traz paz para você agir, para ter ação, né? Saber por que estamos lutando também ajuda a suportar os momentos difíceis. Se eu sei por que eu estou lutando por uma causa nobre, eu estou lutando para me melhorar, então eu consigo suportar esses momentos difíceis. E também deixar de lado os traumas e as falhas antigas para tentar de novo. Porque a gente às vezes fica grudado nos traumas antigos, nas coisas de infância. Quanta gente, eu passo por isso porque na minha infância, a sua infância já passou. Chico já falou lá, eu não posso voltar e fazer o novo começo, mas eu posso fazer daqui para frente. Então por que eu vou ficar agarrado lá nos traumas de infância, naquilo que me aconteceu há 20, 30 anos atrás? Então eu preciso o quê? Daqui para frente fazer diferente. Eu preciso lutar para fazer diferente daqui para frente. Então, essa é a fé e a confiança que a gente tem que ter para fazer um novo fim, como o Chico sempre falou, que tem aquela frase ali, né, que a gente não pode esquecer nunca. Então, a gente não pode ficar grudado nesses traumas e nessas falhas antigas. Se eu falhei, eu sou humano. Agora, eu não posso ficar agarrado naquela falha que eu tive. Eu vou melhorar daqui para frente. Por quê? Porque eu tenho tempo. Eu tenho tempo de fazer diferente. Eu tenho tempo de melhorar. Então, eu tenho que ter o quê? Apenas coragem, fé e confiança. Porque aí eu vou conseguir. A fé não elimina o sofrimento, mas muda a forma de atravessá-lo. Quando a gente tem fé, não é que eu não vou ter sofrimento. Quando eu tenho confiança, não é que eu vou não ter sofrimento. Mas eu vou olhar o sofrimento diferente. Eu vou atravessar esse sofrimento de forma diferente. Por quê? Porque eu tenho fé em Deus, porque eu sei que daqui para frente eu posso fazer diferente, porque eu sei que isso que me aconteceu serviu de aprendizado. Eu tenho que ter o que passou como aprendizado, não para me ficar grudado lá no que passou. Eu tenho que seguir em frente. Não há nada que esteja fora de vós que vos possa causar algum dano real. Não é as coisas que estão fora da gente que vai nos causar mal. É aquilo que está dentro de nós que vai nos causar mal. É o nosso agarramento às coisas difíceis que nós passamos. É ficar achando que nós não vamos conseguir melhorar. É ficar achando que, eu sou um coitadinho. Não. Eu creio em Deus. Eu creio que a minha doutrina é para me melhorar, então eu vou prosseguir dessa forma. Pode passar. Fé, força e coragem. Fé revela um futuro feliz e recebe de Deus a força que se desenvolve pela vontade ativa. Sempre a doutrina sempre fala da ação, né? Então a gente tem, tudo é ativo, tudo é vontade ativa para a gente poder prosseguir.
Força é o vigor interior recebido e cultivado para agir no caminho do bem. Coragem faz vencer barreiras internas e externas, sobretudo no combate ao mal que existe em si. Então a coragem é que nós vamos vencer as barreiras, tanto internas como externas. Eu vi um vídeo, eu até falei, eu fiz essa palestra lá a Peribé sábado, e eu vi um vídeo do Adé Trigueiro, falando sobre fé, força e coragem. É 11 minutinhos, mas é tão boa que eu passo para vocês, procure no YouTube, que vocês vão ver como que ele fala, porque ele tem aqui o dom da palavra, né, que eu não tenho. Aí ele fala, mas olha, é muito interessante. Até no final ele fala da fé e canta aquela musiquinha do Gilberto Gil. Fala, com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quer dizer, a gente precisa ter fé, porque a fé não falha, né? Então a gente precisa estar bem amparado na fé, na força e na coragem. Porque fé revela um futuro feliz e recebe, eu li ali, né? A fé, a força e a coragem formam um grupo de virtudes intimamente ligados. Então a fé, a coragem e a força, eles estão ligados. E essa força, a gente vê, né, que essa força é uma força interior, não é aquela força, é a força energia. É a força que a gente precisa ter, é aquela força que não é vista, como tem nas hidrelétricas, né? A gente não vê a força lá, mas ela existe. Então a gente precisa ter esse tipo de força, energia para poder lutar, para poder ter fé e coragem. Pode passar outra. Arrependimento que se transforma em ação. A diferença de arrependimento e de transformação efetiva. Reconhecer a falta deve conduzir ao combate dos próprios vícios e ao desejo de reparar o que foi feito. Então não adianta você ficar no arrependimento e não reparar. Eu me arrependo disso que eu fiz. Eu arrependo, é o primeiro passo. Agora vamos consertar isso que eu fiz. Tem conserto? Então vamos agir. Vamos fazer com que isso aí sirva para mim não errar mais, para mim não me arrepender mais. Então esse arrependimento tem que ser o quê? Transformado em ação. Em vez de permanecer no lamento, a coragem direciona a energia para a mudança. Eu não preciso ficar me lamentando, me arrependendo, ficar com a culpa. Que culpa não traz benefício. Culpa só leva a pessoa mais para o abismo. Então a gente tem que ter o quê? Coragem para mudar, para consertar o que eu fiz, né? Vencer a si mesmo exige reconhecer a fraqueza e agir sobre ela. Então, quando a gente fala vencer a si mesmo, é reconhecer que eu tenho minhas fraquezas, mas eu vou agir em cima dessas fraquezas, né? O combate aos próprios vícios e o desejo de reparar as faltas cometidas deve ser a consequência imediata do arrependimento. Aí tem aqui, como praticar coragem no dia a dia? Nós precisamos fazer o quê? Dar o primeiro passo. O começo da ação sempre traz a força necessária para continuar. Quando você dá o primeiro passo, você ganha coragem para continuar. Então é isso que a gente precisa fazer. Dar o primeiro passo para combater os vícios que ainda estão em nós. Pode passar outra. A coragem cristã. A gente falou de coragem até agora, mas a gente sabe que essa coragem que a gente tem que ter é a coragem cristã, porque é uma coragem para fazer com que a gente se melhore. E a gente só se melhora tendo o quê? O exemplo de Jesus, como deu a página.
né? Tenha bom ânimo. Então é isso que a gente tem que ter, né? É essa coragem cristã. A coragem cristã é apresentada como filha da esperança e herdeira da fé. Então essa coragem cristã, ela é que nos dá a esperança de que a gente pode melhorar, que a gente pode vencer as dificuldades, que a gente pode vencer os desafios. E aqui ver, né? A coragem cristã é filha direta da esperança e ela é herdeira da fé. Então a gente tendo coragem, por quê? Porque eu tenho esperança. Eu sei que eu vou conseguir, eu vou melhorar. É a esperança que a gente não pode nunca faltar, né? E ter fé, porque uma depende da outra. A coragem cristã fortalece diante das provas sem promover uma vida sem sofrimento. Como eu já disse antes, não vai tirar o nosso sofrimento. Nós vamos ter coragem e amenizar o nosso sofrimento, porque nós vamos vencê-los. Então a gente vai amenizar o sofrimento, porque nós vamos olhar o sofrimento por outro ângulo. Não vamos ficar parados no sofrimento. Não vamos fazer com que esse sofrimento me diminua e nem me pare. Eu tenho que prosseguir daqui para frente. Confiar em Deus é fonte de segurança e firmeza. Confiando em Deus, nós vamos conseguir passar por qualquer desafio, né? O propósito é caminhar melhor e mais resolutamente na prova da vida. Então, o propósito é caminhar no caminho melhor, é aquele caminho que Jesus falou, eu sou o caminho. Então, é esse caminho que a gente tem que seguir, é o caminho que Jesus nos mostrou. Então, a gente tem tudo para caminhar com força e com coragem. A coragem é filha direta da esperança e herda da fé todo o seu vigor. Pode passar outra. Vencer as barreiras internas e externas. A coragem vence primeiro as barreiras internas. Pensamentos, vícios, medos e imperfeições. Então nós temos que primeiro vencer as barreiras internas, aquelas dificuldades que nós temos, vencer os pensamentos maus, os vícios, o medo e as imperfeições. Quando a gente fortalece isso aí, nós fortalecemos a nossa alma. E aí, fortalecida a alma, torna-se mais possível enfrentar os males e as provas exteriores. Quando a gente vence o pensamento ruim, os vícios, o medo e as imperfeições, nós fortalecemos a nossa alma. E a nossa alma fortalecida, torna-se mais fácil enfrentar os males e as provas que a gente tem que enfrentar. Então, o que a gente tem que fazer? Fortalecer a nossa alma. Recomenda-se pedir a Deus não apenas força, mas também sabedoria. Assim, a coragem não é impulsividade, é equilíbrio, consciência e direção moral. Então, a coragem não é você ser impulsivo, responder, fazer sem pensar. Isso não é a coragem que a gente precisa. Coragem é equilíbrio, consciência e direção moral. A coragem é a virtude que nos faz vencer as barreiras internas e também as barreiras externas. O bem como resposta ao mal. O combate ao mal é como exercício de moralização e transformação. Jesus é apresentado como referência para responder ao mal com o bem. Então Jesus, como falou ali a página, né? Ele nunca respondeu com ódio. Tudo que ele sofreu, ele sempre respondeu com ensinamento de amor. Então a gente não fala que ele é o nosso modelo e guia. Então a gente precisa, né, se espelhar mais no comportamento de Jesus. Ofensas podem ser respondidas pelo bem magnânimo. Olha o bem magnânimo aí de novo. Sem alimentar o ódio ou o revide.
Ser vencedor na impiedade significa não reproduzir aquilo que se deseja superar. Se eu quero superar a minha impulsividade, a minha agressividade, eu não posso reproduzir ela quando eu recebo, né? Confiai nisso. As ofensas que eventualmente sofredes sejam sempre respondidas pelo bem magnânimo que vibra em nós. Tem uma historinha bem infantil, mas ela é bonitinha e tem um significado muito bom para a gente levar para a gente, né? É a semente. Aí diz assim: Maria tinha um pequeno jardim. Durante meses ela cultivou uma semente que havia plantado. Todos os dias ela colocava água, retirava as ervas daninhas e ficava esperando a sementinha brotar. Mas nada acontecia. Passava dia, passava semana, a sementinha não brotava. Maria foi ficando desanimada. Depois de algumas semanas, cansada de esperar, pensou em desistir da sementinha. Aí o seu pai, vendo o que ela disse, falou: Maria, você não consegue ver o que está acontecendo debaixo da terra, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Ela pensou bem e continuou cuidando da sementinha. Passou algum tempo, ela viu surgir o primeiro broto. Ficou numa alegria, porque a sementinha germinou e estava dando um broto. Maria sorriu e entendeu que algumas transformações precisam de tempo para aparecer. Qual a moral dessa história? Assim também acontece com a nossa transformação interior. Nem sempre recebemos imediatamente o resultado da oração, o resultado do esforço, o resultado do perdão, o resultado da luta contra os nossos próprios defeitos. Às vezes custa, e a gente quer tudo imediato. Se eu perdoei ele, eu quero receber o perdão. Se eu fiz uma coisa, se eu rezei, eu quero receber aquela graça. Não? A coragem é continuar fazendo bem, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar os frutos. Então nós temos que persistir, nunca desistir da prece, nunca desistir do perdão, nunca desistir da luta contra os nossos defeitos, né? Por quê? Porque a gente não vai ver agora, mas daqui a pouco vai aparecer. É no livramento que a gente tem que, eu passei por aquilo ali, nossa, como eu fui livrada daquilo, que dificuldade, como eu poderia ter acontecido isso. Por quê? Porque você foi depositando. Não, a gente não fala que a gente tem um depósito aí na espiritualidade? Então, na hora que a gente precisa, a gente vai lá e pega. Ou a espiritualidade pega para a gente e nos defende do mal. Então é igual a sementinha, às vezes a gente não vê o que está acontecendo. Nós estamos perdoando, nós estamos lutando com o nosso defeito, fazendo prece, nos esforçando. Aí nós queremos, eu estou fazendo tanta coisa e não acontece nada comigo, só acontece coisa ruim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo isso que eu quero. Mas nós temos que plantar e esperar a sementinha germinar. É uma historinha que tem um significado, né? Pode passar outra. A coragem nas pequenas batalhas. Perseverança é construída na rotina, não apenas nos grandes acontecimentos. Nós temos que perseverar todos os dias. É a nossa rotina. Cada dia oferece oportunidades para praticar o perdão, a paciência, o estudo, o trabalho útil, a vigilância interior. Todo dia nós temos a oportunidade de praticar isso aí. Todos os dias. Às vezes a gente não pensa que no meio que a gente está, na família, nós estamos exercitando isso daí. Mas é isso aí, ó. Quando você tem paciência com o idoso, quando você tem paciência com o filho, né? Quando você estuda a doutrina,
quando você trabalha no trabalho útil, quando você tem vigilância interior, vigilância dos seus impulsos, né? Isso aí são oportunidades para você vencer essas batalhas. Pequenas escolhas fortalecem a coragem moral e aproximam o indivíduo do seu ideal. O caminho do bem exige constância, caminhar, corrigir, recomeçar e continuar. É constante. Você tem que caminhar, tem que agir, tem que corrigir, voltar, recomeçar. Isso aí é constante na nossa vida. A coragem espírita é, portanto, a persistência na busca pelo aprimoramento moral, cultivada nas pequenas batalhas diárias. Então aí, a coragem espírita é a persistência na busca pelo aprimoramento moral. Então a gente tem que estar todo dia pensando e querendo nos melhorar. Pode passar. Conservar a coragem. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Não vamos perder a coragem de lutar. A coragem é calma e segura. Nasce da confiança, alimenta o equilíbrio e sustenta o trabalho no bem. A luta decisiva é interior. Cada vitória sobre nós mesmos abre caminho para novas conquistas. Precisamos disso aí: coragem, fé, força, perdão, trabalho no bem e perseverança. Essa é a coragem da luta. Que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre e vamos agradecer por esses momentos que aqui passamos, estudando esta doutrina que nos engrandece, que nos dá força, coragem e fé para prosseguirmos na luta. Que Jesus, que Ismael, protetor da nossa casa, esteja sempre conosco, nos dando essa direção que precisamos tanto para seguir no bem. Que possamos ter o trabalho útil e avançar no nosso progresso e sempre buscando a nossa evolução. Que a Virgem Mãe, os protetores amigos desta casa, possam nos abençoar, nos proteger e que possamos ter uma semana de paz, de luz e de coragem para prosseguirmos cada vez mais no trabalho do bem. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. Graças a Deus.